mais uma vez o Pedro Campos para vos apresentar uma reportagem no Museu dos Coches para a empresa Zoom Video Photo. Venham comigo então, visitar o Museu dos Coches, que é um ex-libris da cidade de Lisboa. Vemos ali, o macaco, que era justamente para substituir a roda, no caso de ter acontecido alguma coisa. Temos também aqui a bota de couro reforçado, que servia para evitar o esmagamento da perna contra o tronco, neste caso da primeira parelha dos cavalos em relação à segunda. Telis é do século XVIII, motor bordada a fio de prata e ouro, com as armas de Dom José I. Era colocada sobre a sela do cavalo. Chegados já às liteiras, liteira à romana e liteira à francesa. As liteiras fiaturas sem rodas foram utilizadas na Europa desde o tempo dos romanos até ao século XIX. Estes veículos de caixa aberta ou fechada, com dois lugares frente a frente, carregados por duas mulas ou cavalos que se atrelavam aos varais fixos das ilhargas laterais. Aqui estão as cadeirinhas. As cadeirinhas eram viaturas sem rodas, eram utilizadas sobretudo nas cidades para o transporte das senhoras da nobreza, membros do clero e doentes. A caixa, de um só lugar e porta, de abrir pela frente, era suspensa por dois varais amovíveis. Estas viaturas de aparato religioso foram encomendadas para transportar a imagem de Virgem no giro da Nossa Senhora dos Cabos Fiel. Esta procissão realiza-se em várias freguesias do termo de Lisboa e durante um ano cada um tinha à sua guarda a imagem peregrina.
perante o traje e material utilizados pelo infante Dom Afonso no torneiro realizado no Hipódromo de Belém a 24 de abril de 1892. Este era constituído por peitilho, colete, casaca, chapéu tricórnio, cabeçada e rabeira colorida, estribos de caixa. Eram tudo utensílios que eram utilizados na arte equestre. Este é o tocador de trompeta da charanga real. Estamos a falar do século XVIII e XIX. É um uniforme do tocador da trompeta.
século XIX, portanto estamos em 1901 e esta viatura tipo break foi importada de França e despachada como alfeia agrícola pelo Porto da Figueira da Foz. O motor monocilíndrico, a gasolina, tem a potência de 6,5 horsepower, cilindrada de 900 cm3 e é arrefecido a água. A caixa tem 3 velocidades para a frente e uma marcha atrás. Este exemplar foi o primeiro automóvel a circular em Portugal em 1895. É um carro a motor da marca Panhare e leva a Sor de 4 lugares com motor a gasolina de 1300 cm3, 2 cilindros em V e potência de 3 cavalos às 750 rotações por minuto. Eis chegados ao fim da nossa visita, estamos neste momento aqui com o Rafael, que é um assistente técnico, ao qual eu lhe vou fazer umas perguntas que vai com certeza responder, porque já está com muita experiência e já tem muita experiência ao longo dos anos. Rafael, em relação ali ao coche mais antigo, qual é a diferença entre aquele coche e os outros que nós vemos daquele lado? Muito bem, portanto, desde já, boa tarde, antes de mais. Portanto, o coche mais antigo da exposição, na verdade, pertenceu a Filipe II de Portugal, III de Espanha. É um chamado coche de jornada e de viagem. Temos de ter em conta que naquela altura, isto foi feito nos finais do século XVI, atenção, antes o monarca não dava de coche. O ideal era o ideal cavaleiresco que ainda prevalecia, portanto o rei montava a cavalo e o Filipe vai adotar este modo de transporte, é o primeiro monarca a nível europeu a conceber então esta ideia de andar de coche, que antigamente seria algo que a aristocracia feminina, as rainhas andavam, não era coche, era de carroça. O que faz com que este coche seja de viagem é a sua robustez, o rodado traseiro e dianteiro, se repararem, estão muito idênticos a nível de tamanho. Aqui ainda não há cocheiro, portanto a condução é feita por 2 cavaleiros, podemos assim chamar, um tronqueiro e um sota. O tronqueiro, o nome vem de tronco, porque o tronqueiro conduzia as primeiras 2 parelhas do coche, os 4 primeiros cavalos, e depois o sota, que normalmente era uma pessoa mais nova, conduzia as últimas 2 parelhas. Portanto, este coche era de viagem, não tinha uma grande brecagem ainda, portanto virava pouco, algo que no século XVII com os franceses, com a chamada carroça moderna, a quinta roda é inventada e na parte dianteira há um chamado pescoço cisne, que permite já uma viragem de 90 graus, que é uma grande inovação já, exatamente, com estes coches de aparato, que é essa a diferença, portanto, entre o de viagem e estes coches de aparato já moda francesa. E em relação a estes coches, eram utilizados em que situações, Rafael? Com certeza. Portanto, estes coches de aparato, como o nome indica, em cerimónias de aparato, nomeadamente casamentos reais, como o caso destes 2 aqui que temos aqui, casamento entre Dom Afonso VI e Dona Maria Francisca de Saboia, a francesa, casamentos, batismos, paradas, embaixadas, nesses casos em concreto, mas nada indica em contrário que, eventualmente, após o término dessas cerimónias, no cotidiano, por vezes, os monarcas poderiam deslocar-se também neste tipo de veículo. Rafael, nós tivemos alguma curiosidade quando vimos ali o correio, aquela carruagem, portanto, que penso eu que será, portanto, para servir de correio. É capaz de nos explicar melhor o que é que se passa? Corretíssimo. Portanto, aquela carruagem, efetivamente, como disse, é para o correio. O nome é Mala Posta. É uma introdução que aparece no século XIX. Não era só para correio, se me permite. Se recorda, a carruagem era bastante robusta, tinha vários compartimentos. O compartimento também era para o correio, mas depois aí já começou a existir o chamado primeira e segunda classe e até terceira classe. O trajeto naquela altura fazia-se de Lisboa a Porto, demorava 34 horas, parava em 23 estações para os cavalos descansarem, para mudar os cavalos, para os passageiros também descansarem, e aproveitavam, portanto, essa deslocação para entregar o correio, e as pessoas queriam parar nessas estações, para fazer o que estão a fazer, como os estudantes paravam tudo muitas vezes, utilizavam também esse transporte. Os demais, os que não tinham tantas posses financeiras, iam na parte de cima, que, pronto, está sujeitos a tudo o que era condições atmosféricas, pronto, chuva, sol, o que fosse, mas pronto, era o autocarro, digamos assim, do século XIX. Em relação, portanto, àqueles vários cavalos, portanto, àquelas várias parelhas de cavalos, o que é que me pode adiantar? Claro, Rafael? sim, portanto, aquilo é uma mera ilustração para que o visitante tenha uma ideia
que o coche, a carruagem naquele caso ocupa bastante espaço, mas quanto mais cavalos tivesse, claramente ocuparia mais espaço. E temos que recordar o protocolo naquela época, mais tarde no 18, 19, o número de cavalos tem que ver não pelo peso da carruagem, mas pela importância da pessoa que está no seu interior. O mínimo para um rei, uma rainha, alguém que representasse como embaixador, 6 a 8 cavalos. Pronto. Aquela carruagem em particular é algo muito interessante, foi encomendada por Dom João VI. A última vez que foi utilizada foi quando a rainha Isabel II de Inglaterra veio a Portugal e a própria rainha britânica andou naquela carruagem pela cidade de Lisboa. Mas, Rafael, fala-me então, portanto, dos coches da Embaixada do Papa. Exatamente, portanto, são as joias da coroa da coleção. Temos aqui 3 carros triunfais pertencendo a esta embaixada extraordinária ao Papa Clemente XI, enviada pelo nosso rei magnânimo Dom João V. Foi uma embaixada extraordinária que demorou, veja bem, 4 anos a ser preparada. Portanto, os coches foram todos feitos na Itália, em Roma. Mais tarde dá-se a entrada solene, faço uma parada até ao Palácio do Quirinal, onde estaria o Papa. Este cortejo tinha mais de 300 carros. Uma coisa assim exorbitante, bem barroca, com todo o barroco que tem direito, e demorou 8 horas. Um trajeto não muito mais longo do que Terreiro do Paço até a Praça dos Restauradores, portanto 8 horas, 2 nem 1 quilómetro. Nem 1 quilómetro, mais coisa, menos coisa, exatamente. Então temos aqui 3 carros triunfais dessa embaixada que são as joias da toda a nossa coleção. Muito obrigado mais uma vez, Rafael. Obrigado. Acabámos de sair da visita ao Museu Nacional dos Coches para a empresa Zoom Video Photo. Foi mais uma reportagem para esta empresa e não se esqueçam de que nós vamos voltar. Até breve!